Sei. Pode bater palma? Take 1. Queria que você falasse seu nome, sua idade, orientação sexual, sua profissão. Meu nome é Nádia Farid, tenho 50 anos e a minha profissão é cantora e minha orientação sexual é lésbica. Conta um pouco da sua infância. A minha infância foi bastante tranquila, mas já desde pequena eu já demonstrava assim uns trejeitos mais masculinos, né? Gostava muito de jogar futebol com os moleques da rua e meu pai sempre ali assistindo junto, mas a gente ainda não sabe, né, nessa idade, não tem noção do que vai acontecer com a gente a nível de orientação sexual, de condição sexual. Fui uma criança bem extrovertida, brincalhona e brincava também, né? Tinha umas brincadeiras de papai e mamãe e sempre eu era o papai, né? Não sei porquê também. De repente já tinha essa coisa, né? Já como um início de uma condição já, de uma sexualidade, né? Já se destacando. E é isso. A minha infância é ótima. Tem algum momento ou alguma situação que você pensando hoje, você consegue enxergar o efeito da heterossexualidade, heteronormatividade compulsória na sua infância? Essa coisa de, desde pequeno, ser imposto pra criança, né? Essa coisa de, tipo, você é menino, você tem que se comportar dessa forma e você tem que gostar de meninos. Sim, isso principalmente vindo da minha mãe, muito forte. Até por eu ser filha única. Então ela tinha em mente uma filha que vai casar, que vai dar netos e que precisa ter namorados, né, noivar, enfim. Então isso era muito imposto, né, principalmente pela minha mãe. E também na sociedade, né? Na sociedade em que eu vivia, sempre existiu muito preconceito, né? Nessa época da minha infância, da minha adolescência. E você falou do seu jeito e tudo mais, ou seja, de gesticular, falar, se vestir, você sentia que incomodava as pessoas? Não, até aí nunca teve nenhum problema, até porque eu às vezes colocava uma vestimenta mais feminina, eu não tinha aquele, como é que eu posso dizer, hábito de me vestir só de uma forma masculina. Eu tinha dia que eu vestia mais feminina, tinha dia mais masculina, então não tinha nenhum problema em relação às minhas vestimentas. E quando você era criança, o que as pessoas falavam sobre ser lésbica ou quem era lésbica? Não se falava muito na minha infância sobre essas coisas, era muito ocultado, né? Muito aquela coisa. Realmente eu não tenho lembranças de conversas a respeito disso, né? De orientação sexual. E com a minha mãe eu não tinha uma abertura, ela nunca chegou e me chamou, vamos sentar, vamos conversar, né, sobre esses temas, assim, então era bem mesmo, as descobertas surgiam e eu tive a sorte de ter uma pessoa que trabalhava na casa dos meus pais, que já era uma cabeça mais aberta, assim, então eu conseguia me abrir para ela, né, das coisas que aconteciam. O primeiro beijo com uma pessoa do mesmo sexo, a primeira transa, aí eu falava para ela. E ela nunca me culpou, nunca me julgou, né? Sempre me aceitou do jeito que eu era, né? Então isso ajudou para eu seguir mais fácil, assim, né? Esse caminho. E como os LGBTs eram retratados pra você? Não sei se na televisão, na música, o que falavam deles, por exemplo?
Existia muito preconceito, né? Eu, como cantora, eu tinha como musa inspiradora a cantora Simone, por exemplo. E na época era muito, assim, era muito falado que ela era, né, falava até, usava um termo pejorativo, sapatão, né? Que tinha um caso com a Isis de Oliveira, atriz na época, e isso ela era muito repudiada, né? Nossa, Ângela Rorô, que também foi teve um caso com a cantora Zizi Posse. A Marina Lima parece que já era bissexual, né? Mas também era uma das minhas musas inspiradoras. E eu via muito preconceito. Então eu tinha medo, na época, de me expor e primeiro por conta da minha família e depois por conta da sociedade, né? Eu fazia as minhas apresentações em Taubaté, que eu sou natural de Taubaté, em praças públicas, em shopping, enfim. E eu sempre tinha um receio de repente ouvir alguém gritar, né, sapatão, alguma coisa assim. Minha mãe tinha também muito receio, porque ela sabia no fundo, mas ela não sabia assim de ouvir eu falar, de eu confirmar. Então era isso, tinha muito preconceito. E como foi o seu processo de aceitação interna? Então, aí eu não me recordo exatamente com que idade. Eu fui à primeira casa LGBT lá em Taubaté. Foi a primeira experiência. E eu fui assim para conhecer e fiquei assustadíssima, né? Porque você vê aqueles homens se beijando, barbados, né? E se beijando, mulheres. Eu falei, nossa, mas quanta gente, porque até então, como eu não via na rua, né? Porque tudo assim, velado, né? Aí eu fui num ambiente próprio e vi muitos. Aí eu falei, nossa, se tem tantos assim, é normal, então vou começar também a frequentar, vou começar a me assumir, me aceitar, ué, porque né, tem tantas outras pessoas que vivem assim, vivem bem. Aí foi assim. Fazer a primeira pausa? Uhum.